E a mais nova aposta de Digimon lançou, viu? Digimon Seekers chegou com tudo, tá aí no seu começo, mas já está trazendo bastante novidade aí pra nossa franquia. O primeiro capítulo já foi ao ar e, como prometido pra vocês, eu vou trazer aqui a nossa primeira análise. O que aconteceu? Quem é o Eiji aí, o protagonista de tudo? Se você quiser saber mais, então você já sabe onde ficar, porque tá bom, hein? E olha, eu tava desconfiando que Digimon Seekers fosse apenas mais uma aposta para vender aí o Vital Bracelete pra franquia, né? Porém, ao que tudo indica, ainda bem que eu estou errado, porque a primeira história aí não teve nenhuma divulgação do Vital Bracelete, mas sim um pouco do contexto de como funciona todo esse mundo. E pra você saber mais, você precisa entender. Logo no início dessa trama, a gente tem a aparição de 3 Tyrannomons que estão em uma estação de metrô. Ou seja, a gente terá um pouco daquele plot de Digimon que normalmente acontece durante as temporadas, de Digimons invadirem o mundo humano. Não será nada daquilo de Digimons existirem apenas lá no mundo digital. E como eu já havia explicado aqui pra vocês em um outro vídeo, o nosso protagonista se chama o Eiji. E é com ele que temos aí essa primeira apresentação. Mas além disso, a gente também tem uma visualização extensa de como funciona um Tyrannomon, né? Qual é a sua espécie de dados, quem ele é. E como eu também já havia falado aqui com vocês, Digimon Seekers vai possuir uma tendência mais dark do que a gente já costumava ver em Digimons, porque os personagens, maioria deles vão ser adultos, e obviamente a trama vai envolver agora assuntos mais adultos, né, mais sérios do que a gente via antes em animações para crianças. E já como era esperado, o Eiji Nagazuma, ele aparece sentado em um restaurante, e ele destaca muito um aplicativo chamado Social Network Site Green, que nada mais é do que um aplicativo global de comunicação, a qual fornece mensagens de voz, vídeos e até live streaming, onde na verdade o seu objetivo é criar, né, fazer cryptocurrencies, que na verdade são digicoins, o que nesse mundo de Digimon Seekers provavelmente equivale a dinheiro. Isso já estava lá detalhado no perfil do Eiji antes mesmo desse primeiro capítulo ser lançado. Ele é um freelancer e ele trabalha meio que como um hacker. Mas o que a gente consegue ver nesse primeiro capítulo é meio que um questionamento desse personagem principal. Porque segundo o que ele fala, pelo menos dá-se a entender de que ele está falando, ele diz que Agumon Black must be an intact organism. Ou seja, isso possivelmente é um organismo intacto. É meio que um questionamento de, mano, é mesmo uma criatura digital ou essa criatura possui um organismo? E logo após isso, a gente meio que possui uma análise sobre o que é o Agumon. Mas ainda assim, ele deixa claro que o aplicativo que eu falei anteriormente, o Green, é um lugar totalmente tipo darkzão mesmo. Afinal, o que você pode esperar em uma rede onde vários hackers estão ali para cometer, né, maldades ou, quem sabe, hackear os outros. Porém, logo após isso, a história nos leva aí a um confronto do Eiji contra esses Tyrannomons. Na verdade, não chega a ser um confronto, né? O que mais aparenta ser, na verdade, uma captura que o Eiji irá fazer aí com os Tyrannomons para supostamente, eu creio eu, vender eles aí nesse aplicativo e aí garantir o dinheiro dele, né? Até porque ele é um hacker e esse é o trabalho do personagem. Além disso, um dos pontos importantes aí desse primeiro capítulo é que o personagem supostamente possui um Modok Betamon, ou seja, provavelmente os protagonistas possuirão mais de um Digimon, aquilo que normalmente a gente já vê nos jogos. E o Eiji Nagazumi, o nosso protagonista, ele se autodeclara o Cracker Fang, ou seja, para o português também chamado de presa de crackers. No fim desse pequeno confronto, se assim a gente pode chamar, o Tyrannomon ele simplesmente some, né? Dando assim a entender de que o Eiji ele havia conseguido capturar esse Digimon e que supostamente iria vender esse Digimon nesse aplicativo que se chama o Green. Ou seja, a partir de todo esse contexto, o que a gente pode entender é: há Digimons no mundo humano, há os hackers, que são pessoas que vendem esses Digimons, né, para ganhar Digicoins, que nada mais é do que dinheiro. Haverá uma polícia digital, como assim a gente já conhece, a gente já viu, né, o perfil desses personagens. E em algum momento o nosso personagem principal, ele irá encontrar o Logamon, que foi aquele Digimon que foi lançado lá no anúncio e que a gente sabe que será o Digimon do nosso protagonista. Mas uma das coisas que mais me entretém em toda essa história é justamente aí essa diferença que temos do
do protagonista ter mais de um Digimon. E eu espero que todos os outros protagonistas também, personagens humanos, também tenham mais que um Digimon, né? E os utilizem de uma forma interativa. Até porque é bem difícil a gente ver em animações a mesma proposta que a gente vê nos jogos, do protagonista ter mais de um Digimon e utilizá-los em batalha. Além disso, só queria deixar claro que a ideia de hackers e polícia ficou ótima, né? Totalmente bem construída aí para o conceito de Digimon, uma vez que a gente está falando de criaturas digitais. É bom a gente entender de que, apesar de sabermos que teriam polícias, né, personagens que tomariam conta desse problema, também poderia se existir personagens que se aproveitariam desse problema que seria os Digimons no mundo humano. Então, assim, é uma história bastante promissora, com muita coisa, obviamente, para acontecer. A gente vai estar aqui toda santa semana para analisar e falar tudo que vai acontecer aqui para vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Fala para mim se vocês gostaram da história, se vocês não leram ainda, corre lá para ler, porque tá muito boa. Muito obrigado, valeu, falou, até a próxima, viu? Tchau!